Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais esta terça-feira para dar continuidade à leitura desta obra, A Cura, de Bert Hellinger. Hoje estamos na página 110, O Vício, na terceira edição, e o Celso vai dar continuidade à leitura. Obrigada, Celso. Recordo que os encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Temos hoje connosco Marcos Castro. Obrigada, Marcos. Obrigada, professor Marcos, por estar aqui connosco, por nos trazer o seu conhecimento para ampliar a nossa percepção e consciência acerca desta obra tão importante. E agora passo para você, por favor. Muito boa noite a todas, todos. Bom estar de volta aqui, né? Quando a gente fica, parece que uma semaninha sem comparecer aqui, depois passa um tempo, assim, então sempre é bom estar de volta. Fico feliz aqui de estar com vocês. E aí, se não tivemos dúvidas, que parece que não tivemos dúvidas, então a gente pode ler. Que bom, hoje o Celso que vai ler para nós, Celso. Que Isso. legal. Muito bom, Celso. Bom, boa noite, pessoal. O vício. Torna-se viciado aquele a quem falta algo. Para ele, o vício é um substituto. Como curamos um vício em nós? Encontrando aquilo que nos falta. Quem ou o que falta no caso de um vício, geralmente é o pai. Ninguém é capaz de sentir-se inteiro e completo sem seu pai. Sendo assim, o vício é a ânsia de reencontrar o que foi perdido e, com sua ajuda, sentir-se são e restabelecido. Contudo, por ser apenas um substituto, o vício não é capaz de satisfazer essa necessidade. Por isso prossegue sem o pai. Como podemos ajudar um viciado? Como ele pode ajudar a si próprio? Ele leva aquilo que foi perdido para dentro de seu vício. Dessa forma, tornando-se supérfluo. O vício mais difundido em nosso tempo é, em muitos países, o fumo. Nem mesmo o fato de estar escrito "fumar mata" nos maços de cigarro assusta a maioria das pessoas. Para elas, ainda mais mortal é o sentimento de que algo lhes falta em seu mais profundo interior. Como é possível para um fumante levar o pai que lhe falta para dentro do seu vício? Primeiramente, o que o ajuda é fumar com prazer. O seu ato de fumar o conscientiza do quanto sente falta de algo. Quando deseja ou precisa fumar, sente o quanto lhe faz falta. Por exemplo, seu pai. Assim que se prepara para tragar o cigarro, imagina seu pai. Então, traga a fumaça profundamente em seus pulmões, olhando para seu pai, dizendo-lhe internamente: tomo você em minha vida e em meu coração. E fuma até sentir seu pai dentro de si. Algo similar vale para o álcool. Aquele que se tornou doente devido a esse vício, brinda com o pai antes de beber. Então bebe lenta e profundamente, sorvendo seu pai a cada gole até sentir-se preenchido por ele e vivenciá-lo completamente. E as mães? Como elas ajudam seus filhos viciados? Elas reconhecem que, para seus filhos, são apenas uma metade e nunca a totalidade. Ao invés de manter seus filhos longe do pai, os guiam com amor até ele. Esse movimento começa quando verem e amarem em seus filhos também o pai deles, recordando o tempo feliz em que se sentiam em unidade com ele em todos os aspectos. Dessa forma, reconhecem seu anseio por ele e se tornam um com ele novamente, e saudáveis.
Podemos dar uma paradinha aqui, Celso, só para fazer uma observação. Eu gosto sempre de pontuar, né, que o Bert Hellinger está trazendo aqui exemplo, porque senão as pessoas ficam muito condicionadas, né, em uma determinada situação a querer dar uma resposta já pré-preparada, né, como quem diz assim, o vício é a falta do pai e ponto final. E não é assim. Né? Em alguns casos isso pode ser diferente, em alguns casos isso tem outras peculiaridades, tem outras situações dentro do sistema para que possam também ser vistas. Então veja aqui que quando o Hellinger traz isso, ele traz como um exemplo e talvez eu poderia dizer um indicativo geral, né. Agora o que nós precisamos ficar, assim, qual é essa informação? A informação do vício como o substituto de algo que falta, de alguém que falta. E quem falta, não é? Porque aqui foi o pai, em alguns momentos pode ser inclusive a própria mãe. Com relação à bebida, às drogas, o Hellinger trouxe mais um exemplo aqui, ele disse: "Olha, essa mãe precisa reconhecer que ela não é a totalidade". E por que isso? Porque em tantas constelações, a gente já pôde também verificar o quanto mães agarram seus filhos para que eles não possam ir até o pai, entendendo que ir até o pai é prejudicial para esse filho. E querem fazer o papel do pai, querem ser a mãe e o pai. E o filho vem mostrar que essa mãe não vai dar conta. E aí já viram aqueles filhos, principalmente na fase da adolescência, quando, né, começa a realmente, assim, soltar tudo aquilo que está ali preso dentro dessa criança que agora vai se tornando um pré-adolescente, adolescente, e aí esse filho fica cada vez mais difícil. E esse ficar cada vez mais difícil também é um sinal para essa mãe de que: "Mãe, aqui não é com você, aqui você não vai dar conta". E isso não é fácil para essa mãe reconhecer, porque o desejo dela é justamente de que esse filho não vá até o pai, e talvez porque esse pai tenha uma história relacionada, por exemplo, ao vício. Veja o quão difícil é essa situação. E deixar esse caminho aberto no coração, para que esse filho possa tomar o seu pai, para que esse filho possa tragar o seu pai, trazer para dentro de si o seu pai. E aí veja que o Hellinger colocou aqui também assim, como é que fazemos isso então? Ele dá um indicativo aqui, uma supervisão para nós, né. E primeiro reconhecer esse vício. Todas as vezes, gente, procurem perceber isso, o quanto é importante reconhecer. Porque se você quer apresentar logo, à primeira vista, assim, uma solução, isso não funciona, porque isso precisa ser reconhecido por essa pessoa. E para ela, naquele momento, o vício faz todo sentido. É prazeroso. Já viram pessoa que fumam assim e, nossa, parece que estão se deliciando fumando aquele cigarro. E porque estão buscando realmente esse substituto. Então, é preciso que ela reconheça isso, que ela tome consciência disso, que esse prazer, ele está mais embaixo, que precisa tomar algo que está mais profundo, que precisa tragar algo mais profundo. Inclusive passando por isso, passando por esse vício, reconhecendo esse vício. E aí o que eu queria deixar é justamente isso, olha, tenham essa indicação do Bert Hellinger com relação ao pai, realmente como uma indicação, e não como algo fechado que você já apresenta de imediato em uma constelação, inclusive como uma solução. Em alguns momentos, por exemplo, é bem bonito isso quando a gente fala assim, reconhecer o vício e talvez se deliciar com ele e chegar de forma mais profunda a quem falta. Por exemplo, poderíamos ter a seguinte imagem em nossa mente: se realmente falta o pai e o vício é a bebida, imagine que essa pessoa possa beber e ela pode se imaginar, inclusive bebendo,
E quando ela beber, ela pode, por exemplo, beber no colo do pai, beber estando no colo desse pai. E como é que ela se sente agora também, estando no colo desse pai com essa bebida? É a bebida o principal e o essencial, ou ela pode receber algo que estava buscando e que lhe falta? Essa é só uma imagem para vocês entenderem o que é isso, encontrar esse pai ou esse substituto dentro desse vício que traz, inclusive, prazer para essa pessoa. Compreendem isso? Então, só queria fazer uma observação aqui. Alguém já tem algo para sobre esse aspecto, ou isso é bem tranquilo? Então podemos prosseguir, Celso. Pertencer. Se não é permitido ao nosso Pai pertencer, perdemos também em nossos corpos o sentimento de poder pertencer. Por isso, movimentamo-nos como alguém que busca, por lhe faltar algo. O vício faz parte desse movimento. Todavia, esse vício toma muitas outras formas. Por exemplo, a busca por reconhecimento em esportes utilizando doping. Assim como em outras situações nas quais uma pressa toma conta de nós para que desempenhemos algo durante o qual deixamos de estar atentos ao que o nosso corpo precisa para permanecer saudável. Caminhamos ao seu lado como se não pertencêssemos a ele, de forma similar, por exemplo, ao nosso caminhar ao lado de nosso Pai. Então, como tornamos-nos e permanecemos saudáveis quando todos aqueles que nos pertencem ao nosso corpo e à nossa alma, como parte de nós, principalmente nossa mãe e nosso pai? Quando nos percebemos dessa forma, pertencendo completamente, ficamos calmos. Sentimos nosso corpo e obedecemos em tudo o que precisa. Como? Vigilantes e atentos, sempre em sintonia com ele, de forma cada vez mais abrangente. Pertencemos a ele de uma forma calma, sem buscar mais fora dele. Após alguns instantes, nos sentimos em unidade em tudo com ele. De que forma? Em unidade saudável. A Pode, luz. pode seguir, Celso. Obrigado. A luz ilumina, ela clareia para nós o que antes era escuro. A grande luz ilumina por si só, por exemplo, o sol. Outros tipos de luz não iluminam por si só. São iluminados por outra luz e refletem a mesma. Por exemplo, a Terra e a Lua. Elas iluminam apenas porque refletem a luz de outra coisa que ilumina. Aquilo que se ilumina por si, vemos principalmente de longe. Por exemplo, a luz das estrelas que brilham nas mais longínquas galáxias. Onde não há luz, não podemos ver. Precisamos de luz para ver. Também falamos de uma luz interna e a chamamos de iluminação. E também se fala da luz da razão. Também falamos de raios de luz quando uma conexão até agora oculta vem a luz partindo da escuridão. Por que estou dizendo isso tudo? O que isso tem a ver com doença e cura? Muitos adoecem devido à ignorância. Sua luz interna já não se acende. Eles tateiam no escuro. Muitos adoecem por seguir uma luz falsa, que os conduz ao engano. Ao invés de seguirem sua luz interna, em sintonia com o corpo, entregam-se às diversas luzes externas, como, por exemplo, numa grande cidade, cujas luzes mais ofuscam que iluminam. Podemos comparar a essa cidade os diversos campos espirituais, que nos dizem o que é certo e o que é errado, também para a nossa saúde.
como encontramos, a partir dessas luzes, o caminho de volta à nossa luz interna? Através da vigilância. É de se admirar que, apesar de provas claras em relação aos alimentos que realmente nos nutrem, esse conhecimento só se impõe lentamente, enfrentando muita resistência. A pergunta é: o que em nós é contra esse conhecimento? O que cobre essa luz, fazendo com que apenas um pequeno grupo a possa ver? Também podemos nos perguntar como é possível que sigamos tão despreocupadamente um caminho que nos faz adoecer? A vida plena, que nos mantém saudáveis, exige que hajamos. A vida pela metade, que adoece, é confortável. Da mesma forma que um caminho de subida exige mais de nós que um de descida. Por que isso é tão difícil? Porque toda luz também projeta sombra. Quanto mais brilha, mais longa é a sua sombra, até projetar no final a sombra da morte. Ok, vamos então dar uma paradinha. É interessante como quando o Hellinger fala assim para nós sobre essas luzes, aí essas luzes internas e o quanto pessoas se perdem na busca, inclusive dessas luzes, e buscam algo tão longe e externo, quando poderiam olhar também para aquilo que está tão próximo, tão perto e interno, inclusive dentro de si. Muitos, inclusive, se ocupam tanto com outras coisas para que não precise, inclusive, olhar para aquilo que é próprio. Isso a gente vê aos montes. Isso acontece e muito. E muitas vezes nas constelações, eu inclusive digo assim: qual é o compromisso que você pode fazer agora com você mesmo? E que compromisso é esse que essa pessoa pode fazer consigo mesmo, consigo mesmo? Porque quer cuidar tanto do sistema, quer cuidar tanto de outros, que se perde de si mesma, perde de si mesmo. E o compromisso seria justamente: agora eu cuido de mim, agora eu posso cuidar de mim também, agora eu tenho olhos para mim também. E em alguns momentos isso soa com tanto egoísmo, como se fosse olhar só para si, mas não se trata disso. Se trata também de voltar o seu olhar para si, para suas tarefas, para o seu lugar, para onde o seu amor pode vibrar também em sintonia com si mesmo. É, é muito difícil, às vezes, para algumas pessoas dizer assim: eu me amo. Isso requer um esforço. Muitas não conseguem sequer olhar no espelho. E se você for perguntar, elas estão muito ocupadas, estão fazendo tanto o tempo todo. E estão nesse amor que a gente chama assim tão cego, onde isso não traz solução dentro do sistema. Isso traz emaranhamentos. Isso traz ainda mais dor e sofrimento dentro do sistema, porque olha para o outro e quer fazer algo pelo outro, e olha para aquele outro e quer fazer algo para aquele outro, e ela vai se colocando em tantas situações, e depois nós já sabemos o resultado disso, ainda vai ser julgada por esses outros, porque alcançou assim, ultrapassou um limite, e esse limite da alma tem um preço. Então muitas vezes eu digo, inclusive para essas pessoas assim: veja se você pode fazer esse compromisso, por exemplo, com o seu pai e com a sua mãe, porque é claro que em primeiro plano aqui muitos estão a cuidar desses pais, desse pai, dessa mãe. E como seria se você fizesse um compromisso agora com a sua mãe e dissesse para ela: mãe, agora eu cuido de mim. Pai, agora eu cuido de mim. E agora eu vou fazer algo de muito bom com tudo isso que eu recebi de vocês. E percebam como isso reverbera no próprio corpo. O Hellinger fala isso, dessa luz interna que acalma. Porque quando se chega nesse estágio, quando se chega nesse centramento,
quando essa luz interna pode brilhar, também o próprio corpo vibra nessa sintonia e se acalma. E isso eu não estou dizendo que as situações vão agora ser tão fáceis e tudo são flores e tudo é maravilhoso. Não, não se trata disso. Mas sim que você consegue, a partir dessa iluminação interna, decidir com clareza o próximo passo. E esse próximo passo, ele está em sintonia com tudo. E ele está em sintonia, inclusive, com as dores, porque é preciso olhar para essas dores, para essas sombras. Aliás, como o Hellinger falou aqui para nós, talvez aquela maior luz projete também a maior sombra. Elas caminham juntas. E aí, ter essa coragem de olhar para ambos. É uma ilusão que eu busque o tempo todo apenas essa luz e queira me distanciar a qualquer custo dessa sombra, quando elas caminham juntas e quando pedem de nós justamente a coragem de olhar para ambas, para a luz e para a sombra. Quando querem, inclusive, sanar essas dores que estão dentro do sistema, essa dor que está presente na mamãe, essa dor que está presente no papai, e olhar apenas para essa luz e deixar essa sombra, como se pudesse. E, na verdade, o convite é: agora eu olho para vocês com tudo, inclusive com as suas dores. E já viram o quanto é difícil aprender a soltar, a deixar isso? Esse é um convite também para nós. Como é possível soltar com amor, respeito, aquilo que também pertence ao outro? Porque se você fica preso nisso, é óbvio que isso vai se manifestar no seu corpo. Através do quê? De sintomas e de doenças. Então isso exige de nós essa postura bastante humilde e respeitosa nesse campo da saúde, dos sintomas e das doenças. E como o Hellinger trouxe aqui para nós, sim, é possível chegar nessa serenidade e nessa calma através dessa iluminação interna, através desse olhar para si mesma, para si mesmo, e como é que isso se projeta externamente. E não ao contrário, olhar para o externo, para isso se reorganizar internamente. Muitas vezes é assim que se vê, sai buscando tudo externamente e aqui interna existe uma grande confusão. Ele faz um convite inverso agora aqui, experimente isso também. Tudo aquilo que se busca externamente, como isso chega até você e como isso pode aterrissar mesmo em você e aí sim crescer. Então, é um convite, e o Hellinger trouxe aqui uma parte bastante abrangente dentro desse campo da saúde, da cura, sintomas, doenças, e o que isso tem a ver com tudo que está presente, inclusive no nosso sistema. E a nossa postura perante tudo isso. Ok. Perguntas? Vocês estão quietinhos hoje. É porque essa leitura está totalmente profunda, né? Eu estou quietinha, cheguei atrasada, boa noite a todos. A cada parágrafo aqui é um movimento aqui dentro, né? Com relação aos vícios. Quando você mencionou bebendo ali no colo daquele pai, né? Eu me considero uma chocolatra. E aí eu fui ouvindo você falar, eu comecei a pensar, eu falei, quantas vezes eu me deparo mesmo no meu sofá, pós-expediente, atendendo todas as dores do mundo também, comendo um chocolate, e é justamente essa postura materna mesmo, tipo, deitada de uma maneira lateral, na almofada, como se eu estivesse mesmo tendo aquele afago, ou da mãe, do pai, né? É muito profundo. Obrigada. Obrigado, Giovana. É exatamente isso, assim. Só que também não se punam, né, o tempo todo por comer um chocolatezinho. Às vezes é gostoso a gente cuidar de si também, né, e comer esse chocolate com prazer, assim. A sua bolachinha preferida. Aliás, assim, posso perguntar, como é que você cuida de si mesmo, de si mesma? Sabe, como é que você faz esse carinho em você mesma?
E pode ser através também isso, desse chocolatezinho. Aí a gente precisa ficar atento quando isso se transforma em um substituto, né? Quando assim, olha, mamãe, o teu colo, não. E eu venho aqui e me satisfaço com esse chocolate como forma de chegar até esse colo que eu nego tanto. E aí começa todo o jogo, né? Mas assim, é, às vezes você pode se dar esse prazer, inclusive de comer com prazer, sem culpa, esse chocolate. E aí fica essa pergunta para vocês assim: qual é a forma que eu faço um carinho em mim mesmo, em mim mesma? Porque às vezes é gostoso fazer esse carinho em nós mesmos. Como é que eu demonstro isso, né? E às vezes pode ser através de um alimento, uma música, e aí cada um vai ter uma forma de expressar isso. E quando você fizer isso, perceba também aonde isso se conecta, aonde isso te leva. Quando a Giovana trouxe isso dentro desse exemplo do colo do pai, trouxe essa postura do chocolate, deu para imaginar o quanto vai se aninhando assim no colo, né, dessa mãe, por exemplo, e o quanto esse chocolate pode trazer essa informação. E às vezes eu preciso desse chocolate para relembrar essa conexão, não para substituir, mas para estar e ter novamente ali comigo e dizer: "Mãe, você está aqui, sim, comigo, e eu me entrego totalmente a você". E aí talvez o chocolate fique apenas uma distração e que pode ser deixada, pode ser largada. Muitos vícios, né, e distúrbios alimentares, a gente olha dentro da constelação e vê o quanto eles mostram distrações e escondem algo que está bem mais profundo. E aí, quando se chega nesse mais profundo, uma vez que era chocolate, Giovana. Mas ela era viciada mesmo no chocolate, inclusive vivia tentando fazer dieta, e nas dietas o chocolate muito restrito, né, então ela sofria muito com relação a isso. No caso dela, em algum momento da constelação, a mãe esteve presente. E depois quando ela conseguiu realmente tomar essa mãe, aí eu mostrava para ela o chocolate e falava assim: "Mas é um chocolate belga, é um chocolate o melhor de todos os chocolates". Ela não tinha mais qualquer interesse por aquele chocolate. Toda aquela frieza, né, que se mostrava em relação à mãe foi derretida e cedeu espaço a uma tamanha aproximação, aonde o vício, naquele caso, já não tinha mais esse papel essencial e fundamental na vida dela. Estava ali, um chocolate ali por perto. E aí ela abria mão agora desse chocolate para estar com a mãe. Recebeu aquilo que era o essencial. E aí consegue perceber então a diferença, né, dentro dessa mesma jornada, como essa postura e essa luz interna pode vibrar em cada um com essas situações. Giovana, obrigado. Helena? Marcos, conforme você foi falando, eu fui fazendo um balanço. Nossa, gente, eu tô assim, eu não consigo nem expressar direito, mas eu vou tentar ser prática. Eu sou uma salvadora em redenção, né? E aí você foi falando desse cuidar, né, da pessoa que fica sempre fazendo, fazendo, e agora que você jogou essa pergunta, né, como que a gente cuida de nós? Que eu fui me dar conta que agora eu aprendi a pôr limites, né, sair desse pedestal de salvadora, e aí eu estou aprendendo a receber. Então, além de todo esse cuidado, né, que eu também gosto de um chocolatinho, né, mas eu estou aprendendo a receber. Eu recentemente voltei para a cidade, né, da onde eu mudei, fiquei uns dias lá e assim, nossa, me enchi disso, de receber. E agora que você falando que eu fui fazendo esse balanço, eu não tinha caído a ficha. Então, eu estou me cuidando agora, me permitindo receber. Nossa, Obrigado por essa viagem. isso é muito bom. É bom não, isso é maravilhoso, assim,
você se permitir receber e receber dentro dessa leveza, né, desse reconhecimento de que esse outro tem algo que acrescenta em mim, né, ele tem algo que traz para mim. Eu me lembro que em alguns momentos, assim, alguém me perguntou, inclusive, sobre a autoconstelação. Eu não lembro se foi aqui até. E aí eu dizia assim: "Olha, cuidado quando você se torna autossuficiente demais. Eu me basto por mim mesmo. E aí eu me basto por mim mesma e eu não preciso receber nada e eu vou sair fazendo ali, porque eu já sei resolver os problemas do mundo, né. A felicidade geral da nação deixa comigo". E de repente, quando você se depara com esse receber tão genuíno, né, que o Hellinger traz inclusive aquela palavra tomar para nós, que é, nossa, isso preenche internamente. Isso realmente acende essa luz interna. Porque receber nem sempre é fácil mesmo não é? Você sabe que receber exige essa postura nossa de humildade, assim. E rapidamente, alguns, quando recebem, já querem fazer algo para compensar isso. Vai, espera aí, não quero, ainda que inconscientemente, ficar devedor de nada aqui. E aí, o que a Helena traz para nós é esse receber, assim, aonde talvez eu nem precise fazer algo para compensar para esse outro, mas onde esse receber exige de nós o agradecer, o agradecimento. É esse, não precisa mais nada. E talvez não tenha mais nada a fazer, simplesmente agradecer. Sim, eu recebo com prazer, né, com alegria nesse receber. E isso certamente preenche de alguma forma, dentro desse agradecimento. Muitas vezes tenho isso. A compensação que se vem é dentro desse agradecimento. Então, esse receber que também nos ensina a agradecer. E é claro que esse agradecer mostra para nós um agradecimento à vida como um todo. Se essa sensação de leveza e preenchimento chega, é um agradecimento não para aquela pessoa em si, mas é um agradecimento à vida, àquele instante presente na vida. Obrigado, Helena. Marcos, Olá, Vera. Fechou o seu microfone, Vera. como demonstrar carinho por mim? Dá para você falar mais sobre isso? Ando tão pouco carinhosa e tão exigente, e acho que eu preciso ouvir mais. Ou o grupo, ou você, eu peço ajuda. Existem tantas formas, né, de você mostrar carinho a si mesma. E claro que cada um vai descobrindo a sua maneira, o seu carinho. Acontece que em alguns momentos a pessoa se distancia de si mesma, se distancia, por assim dizer, da sua própria alma, como se ela não quisesse mais nem se olhar no espelho. E aí, de repente, esse pode ser um bom exercício. Como eu me olho no espelho? O que esse espelho traz para mim e me mostra? Quem eu vejo? Se a Vera tivesse, né, que se olhar no espelho, quem a Vera vê? Qual é a expressão? Hoje mesmo, um atendimento individual, e a gente estava fazendo uma meditação, e eu falei para a pessoa assim, simplesmente a gente estava fazendo, ó, observe o seu corpo. E quando chegou na parte do rosto, ele observe o seu rosto e veja como está o seu rosto, se pode relaxar um pouco mais, e de repente veio uma imagem para mim assim de uma velha. E aí eu falei para ela assim: "Como você se vê? Como o seu rosto se apresenta para você?" E depois que terminou a meditação, eu disse assim: "Eu me vejo uma velha com quem não tem mais nada a fazer." E o meu marido fala isso para mim. E de repente, a gente pôde se dar conta do quanto ela tinha deixado de lado o cuidado com ela mesma.
O cuidado em olhar para si, e por isso que eu falei até de fazer algo pelos outros, porque é uma pessoa que faz tanto, tanto, e de repente o compromisso foi esse, agora eu cuido de mim, começa a cuidar de mim. E nesse caso, cuidar de si, no caso dela, envolvia olhar também para essas mulheres que estão presentes no sistema, porque muitas não tiveram essa possibilidade. E ela seguia essa velha. E seguir essa velha não necessariamente quer dizer eu cuido de mim, mas sim estou emaranhado dentro de um destino. E aí, dentro dessa conexão, ela foi percebendo o quanto ela tinha deixado de lado de si mesma. E o que ela poderia fazer por si mesma? E aí, praticamente, assim, no seu dia a dia, o que que eu posso fazer por mim mesma? O que eu deixei, inclusive, de fazer? E se eu tivesse que começar, por onde eu começaria? E aí, Vera, o que eu estou dizendo para você agora é, o espelho, ele nos traz, assim, preciosidades, quando a gente pode novamente se olhar no espelho. E aí, a gente pode começar assim, ó, sabe quando você vai sair de casa antes de manhã e vai ali se aprontar, né, lavar o seu rosto? Se olha no espelho, se olhe rapidamente assim no espelho e como quem diz assim: "Ah, hoje eu cuido um pouco mais de mim". E aí você pode dar esse sorriso mesmo que você deu agora. Como é que você sorri para você mesma e diz: "Ah, hoje eu vou cuidar um pouquinho mais de mim". E deixe que você encontre qual é essa forma de cuidado, qual é essa forma de se mostrar-se mulher, o que é que a Vera mostra nesse dia um pouco mais com cuidado. Você vai descobrir. Aos poucos você vai descobrindo. Eu já deixei aqui uma boa dica para você. Aí você pode dar esse sorrisinho para você todos os dias aí no espelho. E esse é um bom exercício. Um bom exercício. Ok? Obrigado, Vera. O Ronaldo também levantou a mão. Eu só queria fazer uma pergunta para você, Marcos. É esse, e para a gente ter esse comportamento, né, de se valorizar, de se gostar, a gente tem que assumir o compromisso com a gente mesmo, né? A gente tem que assumir a responsabilidade pela gente, não é isso? Digamos que sim, isso passa por esse estágio, não é? Agora, o que acontece é que em alguns momentos essa pessoa também está vinculada com algo mais profundo dentro do seu sistema. Ela tocou em algum destino que está presente ou alguma informação que está presente dentro do sistema. Então imagine assim, olha, que existe uma informação no sistema assim, mulheres sofrem. Mulher, ela sofre. Bom mesmo é ser homem. Isso acontece aos montes, já viram isso? E lá atrás, como era esse papel para as mulheres? Como era o que acontecia para as mulheres? E aí vem essa mulher e pega essa informação e ela, bom, se mulher sofre, eu também sofro. Eu também sou mulher. E aí eu não me cuido, e eu faço isso e não faço aquilo, e assim ela segue pautada por essa informação que está presente dentro do sistema. Então a gente precisa, além dessa razão apenas desse compro, poxa, você tem que cuidar mais de si, olha, veja o quanto. Não é assim, né, tão superficialmente. A gente encontra aquilo que atua um pouquinho lá por baixo, reconhece isso, lembra aquele do vício, assim, como é que reconhecer o prazer nesse vício, reconhecer também a grandeza e esse amor que está presente quando essa mulher diz: "Eu sofro também junto com vocês". Só que quando ela diz isso, ela vai tomando consciência e percebe qual é a reação, pes desculpa, dessas outras mulheres quando ela se coloca nessa mesma situação. Porque talvez ela possa ir além, porque talvez ela possa fazer algo diferente, porque talvez essas mulheres olhem para ela justamente falando: "Por favor, se cuide, por favor, faça por você também aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos, que não foi possível a nós". E aí essa pessoa que antes talvez se sentia sozinha,
abandonada, deixada, sofrendo por ser mulher, encontre forças e suporte também nessas mulheres para cuidar de si mesma. E aí algo muda. Algo começa a ter uma nova força dentro dessa pessoa. E aí esse reconhecimento e esse compromisso que você trouxe de cuidar de si pode entrar em movimento e ser concretizado de uma forma mais suave, mais leve. Porque não é fácil também. Para alguns não é fácil. Nem um pouco. Nem um pouco. Para muita gente. Muito. Talvez eu poderia dizer, nós realmente poderíamos olhar lá para trás e ver o quanto nós podemos cuidar um pouco mais de nós mesmos, com mais carinho. Ok? Obrigado, Ronaldo. Não vejo mais ninguém com a mãozinha levantada. Então podemos seguir, Celso. A outra celebração da morte. Superar medos. Quando alguém tem um problema, existe por trás disso um medo. O medo de que algo aconteça. Também o medo de uma doença. Por trás desse medo está a ideia de que nós mesmos devemos agir, como se tudo dependesse de nossa ação. Imagino, por exemplo, uma situação na qual faço uma viagem de trem. Este anda por si só, sem que eu tenha que ter medos com relação a ele. Há outra pessoa que se preocupa para que tudo dê certo. Podemos, de certa forma, levar as nossas vidas dessa maneira. Ontem fizemos um exercício. 12 pessoas se posicionaram em círculo em torno de uma doença, que ficou no meio. As 12 pessoas representavam o corpo de um doente. Essa imagem mostra que existem diversas pessoas no contexto de uma doença. Ou seja, que o nosso corpo contém como força diversas pessoas as quais atuam independentemente, podendo se opor umas às outras ou agir juntas. Mais um aspecto se tornou claro durante a atividade. Carregamos em nossos corpos pessoas que estão mortas. Elas nos atraem consigo para a morte. O movimento decisivo que pudemos ver nesse exercício é que, ao acompanharmos de forma precisa esse movimento, percebemos que esses mortos desejam estar mortos. Se nos entregamos a um movimento maior, esses mortos vão de encontro à sua paz. Conseguem isso quando lhes permitimos ir, com amor. Às vezes, precisamos voltar nosso olhar para eles e reconhecê-los como algo que nos pertence. Então se deitam e fecham os olhos. Numa constelação, isso mostra que o fim chegou para eles. Esse movimento possui um efeito forte em nossa vida. Estamos livres para o nosso futuro. Continua? Continua, vamos seguir com essa meditação. Meditação. Para onde foram as flores? Vamos ao nosso centro. Cantamos internamente uma canção. Para onde foram as flores? As meninas as colheram. Para onde foram as meninas? Os homens as tomaram. Para onde foram os homens? Tornaram-se soldados e foram para a guerra. Para onde foram os soldados? Repousam em seus túmulos. Sobre os túmulos brotam flores. Vêm as meninas e as colhem. É um ciclo sem fim. Para onde vamos? Também somos levados juntos em um ciclo eterno? Agora, vamos até o nosso centro mais profundo. Esperamos por um movimento que nos carregue para fora de qualquer ciclo. Para frente, além de qualquer movimento em círculo. Em direção a uma luz distante. Para lá se volta o nosso olhar.
Para lá vai o nosso movimento, para além de todos os túmulos e trincheiras. Reunimos nossas forças e esticamos as mãos para alcançar uma nova margem. O que é a nova margem? A vida que permanece para além dos túmulos, para além dos mortos que possam estar nos segurando e atraindo para baixo. Olhamos para diante para algo que permanece. É nessa direção que vai nosso caminho. É nessa direção que vai o nosso movimento quando ajudamos outras pessoas. Sempre em direção à luz. Sempre além, mais iluminado. Então começamos a nos iluminar e outros se iluminam conosco. Não é um belo caminho, uma bela margem? Podemos parar um pouquinho, Celso. Essa meditação, e pode trazer algo para nós também quando o Hellinger fala de olhar nessa luz distante, né? E atravessar esses ciclos, atravessar a margem. Olhar essa luz distante, e quantas vezes eu vejo isso, que é difícil olhar para esse distante e para esse amplo, porque já está, inclusive, se acostumado a lidar com aquilo que está próximo, ainda que isso cause frustrações, incertezas, por assim dizer, infelicidade. E aí vem esse convite assim, olhar para o grande. E esse olhar para o grande, eu me lembro de uma vez que eu disse em algum desses nossos encontros, veio uma imagem assim dessa mulher que olhava para esse próximo e se contentava, por assim dizer, também com as migalhas, apenas com as migalhas, o tempo todo recebendo apenas essas migalhas. E aí vem essa nova maneira de olhar, mais ampla e centrada, aonde também se pode olhar para o grande. É como se você agora tivesse essa oportunidade de olhar um pouquinho mais amplo, mais e mais. E ao olhar mais amplo, receber também esse presente maior, receber também o grande, estar disponível para receber aquilo que é grande. Quantas e quantas vezes tomadas de decisões são impregnadas pelo medo, porque é o desconhecido que está à frente, é o novo que está à frente. E esse novo exige de nós justamente esse olhar mais amplo e essa despedida daquilo que está próximo e conhecido e que eu já sei lidar, mesmo que isso cause sofrimento, mesmo que isso adoeça, mesmo que isso esteja ligado aos sintomas e doenças. Então, muitas vezes, esse convite se mostra tão forte em atravessar essa margem, atravessar esse ciclo, se colocar nessa dimensão de olhar um pouquinho além, olhar um pouquinho mais distante, talvez, inclusive, se despedir dos mortos, porque eles atuam. Não é a morte que simplesmente acaba com tudo, mas esses mortos também precisam permanecer nesse reino dos mortos, da maneira deles. E se você ainda espera algo ou deseja fazer algo por eles, veja o quanto isso é prejudicial e te arrasta para esse próximo, para essa migalha, para aquilo que te leva para o menos. E então, nas constelações, eu também coloco essa observação quando as pessoas querem estar nesse reino dos mortos. E sim, pessoas querem ir para a morte. Pessoas têm esse desejo de estar com alguém na morte. E cabe muito ao constelador sustentar e suportar esse movimento, porque esse é o movimento dessa pessoa, sem querer interferir ou tirá-la de lá rapidamente. Porque talvez ela precise estar ali um pouquinho mais.
reconhecer algo, inclusive, com relação a essa pessoa que já partiu, que já morreu, e depois sim retomar a sua própria vida. E retomar a sua própria vida olhando agora de forma ampla para esse futuro, para o seu futuro, sem apressar esse movimento. E esse é um movimento bonito que muitas vezes eu vejo consteladores se perderem tentando fazer algo porque não conseguem lidar nesse campo ou nesse reino também dos mortos. Aonde, quando, se é possível estar plenamente ali e acompanhar esse movimento, se pode sentir a leveza e uma profunda paz, uma profunda liberação para aqueles que já partiram e agora pode permanecer nesse reino dos mortos, e também para aqueles que ainda ficam um pouco mais aqui na vida e podem tomar a sua vida de uma forma abundante, de uma forma saudável. Quantas vezes as doenças se apresentam justamente porque essa pessoa está ligada a pessoas que já partiram dentro do seu sistema e que ela ainda esperava algo, ainda se queixava de algo, ainda não concordava ou colocava o seu assentimento naquele fato que definitivamente ocorreu, e isso prende. Prende tanto esse que está vivo quanto esse que está morto. E de repente o que nós estamos falando aqui é justamente dessa liberação que reflete inclusive no corpo de uma forma mais saudável, nesse olhar mais amplo, nesse atravessar a margem e estar disponível para aquilo que apresenta para você e que pode ser grande. E eu digo, sim, pode ser grande. E quanto maior chega esse presente, tanto mais também o serviço que você deve prestar e a responsabilidade para colocar esse movimento à disposição de muitos. Isso não fica preso só com você. Estar também saudável coloca-se numa nova dimensão para prestar algo grande para a comunidade como um todo. Nossa, hoje eu estou muito filósofo, deixa eu ficar quietinho aqui. Que daí eu olho a carinha de vocês estão assim, todo mundo quietinho. Nossa, Vou posso deixar vocês falar? falarem. Aí, Rosana, isso, fala, me Oi. ajuda. Nossa, eu tô aqui bem mexida. É, amanhã eu vou dar um passo na direção da luz, né? É, há 2 anos atrás eu tive um aborto, lembra que eu tinha comentado com você? E eu finalmente consegui liberar mesmo o bebê e amanhã eu vou plantar uma árvorezinha em homenagem a ele. E eu tô muito feliz. E eu tô me sentindo mais viva, sabe? Isso é tão bom. E é isso. Esse é um belo movimento também, de colocar no externo aquilo que já brota internamente. Né? A gente falou um pouco disso hoje, não simplesmente o inverso. Né? Fazer algo externamente, sendo que de forma interna ainda isso se mostra diferente. E é muito bonito isso, assim, de se colocar nessa dimensão e, como eu disse, nesse assentimento de olhar essa margem e olhar adiante, e olhar além. E é claro que quando a gente faz isso, eu não estou dizendo que eu deixo de lado ou agora eu abandonei essa história ou essa parte da história, mas isso ganha ainda mais vida dentro de nós. Isso ganha ainda mais sentido dentro de nós. Isso ganha ainda mais força dentro de nós e traz mais suporte, mais força. Porque eu não tenho dúvida de que esse bebê você o leva todos os dias no seu coração e na sua vida. E cada vez que ele ganha mais força dentro de você, tanto mais força você tem na sua própria vida, tanto mais disponível você fica para a sua própria vida. Inclusive, se for o caso, para a vinda de outros bebês, porque esse teve esse tempo, teve o tempo. E é tão bonito quando a gente pode olhar na constelação o tempo
de um bebê ou de uma vida que se foi precocemente. E quando você tem a oportunidade de estar desse lado, sendo esse bebê, de experimentar e sentir o quanto esse tempo foi precioso. Porque esse bebê disse sim para vir exatamente dessa forma. E ele disse: "Não, eu quero, ainda que por pouco tempo, estar justamente com esse pai e com essa mãe". E olha quanta coragem, né, de se colocar: "Não, para mim vale a pena, ainda que poucas semanas ou poucos meses, com essa mãe e com esse pai". Porque é um amor muito grande, é um amor tão grande. E é um amor tão grande também quando nós podemos liberar isso e liberar essa criança e estar liberados também com essa criança. E aí seguimos com essa criança e inclusive com algumas outras que podem chegar até nós. Obrigado, Rosane. Isabel, eu vejo que tá. Ô, gente, as perguntas eram para ser fáceis, vocês sabem disso, né? As difíceis fica com o Renê. Ah, Rosana, e aí, falando, aproveitando que ainda não mudou aqui sua tela para Isabel, é muito interessante também o quanto esse movimento e esse acolhimento nos permite brincar na vida novamente e ter esse prazer com a vida novamente. Então, isso vale para o meu companheiro, com a minha companheira, com a minha família. É como se, poxa, agora eu posso novamente desfrutar da vida. Agora eu também brinco e bailo junto com a vida novamente. E depois você me conta algumas coisas. Oi, Isabel. Bom, eu vou Mar, tentar fazer uma, uma costura aqui, né? Porque também vivi muito tempo no papel de salvadora e estou me resgatando desse lugar e me pondo no meu lugar e vivendo essa vida. E hoje me dei o presente de pedir para ir até um lugar onde eu queria buscar jabuticabas, que é a minha fruta preferida de infância. E me dei o prazer de encher mesmo a barriga daquelas jabuticabas maravilhosas. E quero costurar com a fala da Rosana, porque eu tenho um filho de 43 anos e uma filha de 40. Essa filha de 40, ela deu um trabalhinho danado durante muito tempo. E eu vim descobrir a questão de 2 anos, mais ou menos, que ela é uma gêmea sobrevivente, né? Então, aí eu fui entender todo aquele processo pelo qual nós duas nos engalfinhávamos o tempo todo. E nossa relação hoje, graças a Deus, é outra, né? Mas fiquei curiosa, porque já é a segunda vez que eu ouço vocês se relacionarem a plantar uma árvore para um bebezinho que não veio à vida. Então, eu queria, embora eu goste muito de plantar, já tenho umas 3 plantadas, mas eu queria entender qual é por que essa sugestão de plantar uma árvore para uma criança que não nasceu. É isso. Oi, Isabel. É, não necessariamente isso seja uma regra, né? Eu preciso plantar uma árvore, né? Como algo é, restrito. É apenas uma simbologia dessa vida que você pode encontrar e fazer sentido para você de uma outra forma. Para alguns, eu posso colocar algo dentro da minha casa que represente, né, que eu possa olhar e lembrar, que eu possa ter esse carinho expresso. A árvore, se eu falar para você assim, por que a árvore? Também não sei te dizer assim o porquê da árvore, claro, com todo o significado da vida e tudo mais, mas isso pode ser feito de várias formas. O que vale mesmo, e o que eu passei aqui deixar para a Rosana é o que está se mostrando internamente. E aí vem do interno para o externo.
Então, essa árvore apenas tem uma representação, uma simbologia especial para ela. Poderia ser alguma outra coisa que também assumisse esse papel, essa simbologia especial, né? Essa representação aí de que, puxa, essa árvore, ela tem algo especial aqui no meu coração. Em alguns momentos, para algumas pessoas, isso nem é a melhor recomendação. Porque precisa saber lidar com vida e morte, porque essa plantinha, ela, em algum momento, ela pode cair, ou ela, não é, tem o seu tempo. E às vezes ele quer mostrar justamente isso, que tem o seu tempo. Então, eu me lembro uma vez que uma pessoa que eu atendi, e ela teve um aborto, e eu falei: "Olha, você veja, se você sente que precisa fazer algo, que pode fazer algo", sem nenhuma recomendação de plantar a árvore, sem nada. E ela fez, sabe aquele negocinho que a gente faz na escola que pega o feijãozinho e coloca no algodãozinho e não sei o quê, e começou cresceu, 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 e depois, o que aconteceu? Ele teve o seu tempo e ele morreu. E essa pessoa, quando olhava para isso assim: "E agora?". Sim, esse é o tempo. E para você talvez seja justamente assim, olhar para isso e perceber o quanto isso está realmente organizado internamente. E que tem esse convite para você a olhar para isso, vida e morte, dentro de si. Então, não é uma, ao menos para mim, não é uma recomendação, restrita ou que eu sempre faça esse tipo de recomendação. Mas se para a pessoa fizer sentido, eu apoio, ok? Obrigado, Isabel. Ó, eu tenho um recado. A Dilena pediu para tirar uma foto que hoje ela não poderia estar aqui. Tinha que mandar uma foto para ela. Alguém tira, eu posso fazer um print aqui também, não sei, eu consigo fazer. Tudo bem se tirar essa foto, mandar para a Dilena? Eu acho que a Dilena faz o nosso marketing aí no Facebook, né? Ela que coloca lá os nossos encontros. Então eu vou fazer um print, se alguém quiser tirar a foto também pode tirar. Eu vou fazer um print aqui. Quem tiver com a câmera, não quiser sair na fotinha, quem quiser, Nájila, seja bem-vinda. Nossa foto. Tudo bom, Nájila? Então, vou fazer um print aí. 1, 2, 3, vai. Aí. Boa noite, professor. Eu fico aqui mais quietinha, é porque as crianças às vezes ficam por aqui, e aí eu falo, não, deixa eu ficar com o microfone, com a câmera desligada, para poder participar. Muito Não, tá obrigada. ótimo. Tá ótimo. Deixa eu tirar aqui, ó, porque eu acho que não saiu. Deixa só um pouquinho. Ah, aproveitando, a Isabel trouxe algo que a gente fez aquela pergunta, né? Como cuidar de si com carinho? Você gostou, que gostosa essa jabuticaba que ela foi colher, assim, com, com todas essas memórias lá da infância? Esse é um cuidar-se com carinho. Eu vou falar agora um segredo, né? Sem querer fazer propaganda por uma bolacha que se chama Mabel. Eu não sei se vocês conhecem, porque esse era muito do Mato Grosso do Sul. E sabe o que eu faço? De vez em quando, cadê a do chocolate? O meu não é o chocolate, o meu é comer quase que um pacote, né? Viu, Giovana? Não é o chocolate, mas é pegar essa bolacha Mabel, e aí você pega um copinho assim, e coloca alguma coisa para você beber junto. Ah, esse é o carinho gostoso demais da conta. Eu vou tirar de novo aqui, gente, a fotinha. 1, 2, 3 e. Aí. Manuela, deixo com você. Então, já chegamos ao fim hoje. Muito obrigada, Marcos, por estar aqui conosco, pela sua dádiva para com todos nós. Obrigada também ao Celso pela leitura. E encontramo-nos aqui novamente na próxima terça-feira. Desejo-vos uma excelente semana e até à próxima terça-feira. E tudo de bom para todos. Muito obrigada. Obrigado, Tchau. boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Ótimo, Marcos. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigada.